Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero deixar uma mensagem e quero falar um pouco sobre alguém muito conhecido na Bíblia, que se chama Davi. Davi, como todos sabem, ele derrotou aquele gigante chamado Golias. Ele também teve grandes vitórias na Bíblia. Desde que ele era um jovem, desde que ele tinha 13 anos, ele cuidava das ovelhas, ele derrotou ursos, derrotou leões, tudo para proteger as ovelhas que seu pai Jessé deixou na sua responsabilidade. Davi foi muito desacreditado quando o profeta Samuel ele foi ungir um filho de Jessé para se tornar rei. Deus ele já tinha escolhido Davi, só que Samuel ele olhou para a aparência das pessoas, olhou para a aparência dos filhos de Jessé e ele por algumas vezes escolheu ali a dedo, escolheu Samá, Abinadab, e Deus falando para Samuel, não é esse, você está olhando muito para a aparência, mas eu olho para o coração do homem. E Davi teve muitas vitórias, só que Davi também, como qualquer pessoa, ele também tinha muitos erros. Por exemplo, uma vez Davi estava olhando pela janela, assim que ele já era rei sobre Israel, ele estava olhando uma mulher pela janela, chamada Batseba, e ele cometeu um erro, ele chamou aquela mulher para se deitar com ele, mesmo ela sendo casada com um dos seus soldados, chamado Urias. E como se não bastasse, ele engravidou aquela mulher chamada Batseba, e Davi ele ficou temeroso com aquela situação, e ele cometeu um erro, ainda para piorar a situação, ele colocou o marido da Batseba na frente da batalha, da próxima batalha, para que ele fosse o primeiro a morrer ali, porque Davi ele ficou muito abalado com aquela situação. E Deus não se agradou daquilo que Davi fez, por ter colocado o marido da mulher que ele engravidou na frente da batalha para morrer. E Deus corrigiu Davi ali, e Davi se arrependeu profundamente por aquele erro. E uma outra ocasião também, Davi, juntamente com o povo de Israel, ele estava vencendo várias batalhas, várias guerras, Davi estava vencendo. E Davi ele colocou no seu coração de contar o povo de Israel. Ele mandou Joabe, um dos seus soldados, contar para saber o número de mortos. A Bíblia não diz qual foi o erro de Davi nessa ocasião, mas Deus não mandou Davi fazer aquilo. Talvez Davi estava com falta de confiança para estar contando o povo ali, talvez por algum outro motivo, mas o importante é que Deus não tinha mandado Davi fazer aquilo. E Deus corrigiu novamente Davi por aquele erro, que até o seu soldado Joabe percebeu que não era o certo a se fazer. Mas como Davi era rei, ele bateu no peito e disse, eu vou fazer, e pronto. E Deus novamente repreendeu Davi, ele corrigiu Davi novamente, porque a Bíblia diz que Deus corrige aquele quem ele ama. E como qualquer ser humano, Davi cometeu esses erros, também cometeu acertos. E a mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos hoje é que Davi era uma pessoa, era um ser humano assim como nós. Cometemos os acertos, cometemos erros. O importante é que a gente precisa reconhecer os nossos erros. Porque que a gente vai errar, que a gente vai acertar, isso Deus já sabe. Deus já sabe de todo o futuro. Uma vez Jesus estava conversando com Pedro, falando ali para os discípulos que ele ia morrer e que os discípulos iam abandonar Jesus, ia deixar Jesus sozinho. E Pedro ele tomou a frente e disse, Jesus, eu não vou te abandonar, os outros podem te abandonar, mas eu não. E Jesus ele já sabia do futuro de Pedro. Jesus conhecia mais Pedro do que o próprio Pedro se conhecia. E Jesus disse para Pedro, olha, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Por isso que Deus não se abala com os nossos erros. A Bíblia diz que ele se lembra que somos pó. E Davi, ele sabia disso, sabia que Deus era misericordioso e ele sabia que Deus o amava. E além desses erros,
eu quero deixar um versículo que está aqui em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 12, que está contando uma parte de uma música que Davi fez para Deus quando ele estava bem velhinho. Ele já ia passar o trono ali para Salomão, ele estava prestes a morrer de velhice, e Davi fez uma música para Deus, e a letra era essa: e riqueza e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Então, com os altos e baixos que Davi passou em vida, na sua juventude, e até na sua velhice, erros e acertos, no final de tudo, Davi disse isso em forma de canção para Deus. Eu imagino ali Davi, já velhinho, inventando essa canção aqui, que Deus colocou no seu coração, e imaginando ali que ele já estava prestes a ver o seu Deus de perto, porque ele estava partindo, estava passando o seu trono já para Salomão, e ele sabia que ele ia se encontrar com o Senhor, que ele tanto amou em vida, que tanto o perdoou, e ele estava fazendo essa música para Deus, esse hino: e riquezas e glória vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo. Amém? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para o coração dos irmãos. Que você possa vir falar com Deus, reconhecer os seus erros, assim como todos nós precisamos reconhecer os nossos erros. E que Deus é maravilhoso, e Deus ele só tem o melhor para nós, quando nós decidimos entregar tudo nas mãos dele. Amém? Deus abençoe.